Então vamos começar com o esboço 1. Esboço 1 nós vamos fazer totalmente com linhas e iniciar pela origem. Okay? Então primeiro vamos desenhar as linhas. Então vamos desenhar as linhas já verticais. Então se a gente observar aqui, ó, a primeira linha ela já tende a ficar vertical e vai criar automaticamente uma relação de esboço vertical. Veja aqui, ó, criou a relação de esboço vertical, indicada por esse ícone verde. Mesma coisa vai acontecer quando eu fizer na horizontal, ele vai criar automaticamente a relação de esboço horizontal. Então eu vou fazendo as linhas, né, conforme o desenho. Primeiro eu faço as linhas, então nessa última aqui ela já meio que acha o alinhamento da parte inferior. Então eu faço esse alinhamento, está pronto. Agora vamos dimensionar. Simplesmente clicando com a dimensão inteligente, simplesmente clicando nas linhas, eu consigo dar as dimensões delas. Então aqui é 60, aqui é 70, aqui é 40, e só falta agora essa aqui, que é 30. Ok? Então aqui está finalizado o esboço 1. Então a gente vai para o esboço 2. O esboço 2 ele é um pouco diferente porque eu tenho um retângulo com uma linha de centro numa das diagonais do retângulo e o ponto médio da linha de centro está na origem. Então como é que eu vou fazer isso, né? Uma das maneiras de fazer é criar o retângulo fora da origem, adicionar a linha de centro aqui, e daí eu vou criar, aperto o ESC para sair da ferramenta, daí eu vou criar uma relação entre o ponto médio dessa linha e a origem. Para selecionar o ponto médio, eu passo o mouse sobre a linha e espero que ele aparece ali o ponto médio. Então com a tecla Ctrl pressionada, eu vou selecionar aqui o ponto médio e vou selecionar a origem. Então tem os dois selecionados, digo que eles vão ser coincidentes, daí esse ponto vai ficar sobre esse ponto aqui. Pronto, está feito. Agora esse ponto fica sempre no ponto médio. Ó. Então fica sempre centralizado, né? O retângulo é uma estratégia de centralizar o retângulo na origem. Agora é só dimensionar. 100 milímetros e aqui 60 milímetros. Está feito. Então agora nós vamos para o esboço 3. O esboço 3 são dois círculos concêntricos. Então, é bem simples de fazer. E o centro dos círculos estão na origem. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta Círculo. A ferramenta Círculo, o primeiro clique dele é no centro do círculo e o segundo clique é num raio, né, num determinado raio que o círculo vai ter. Então o primeiro clique eu vou clicar aqui na origem, porque ele é centralizado na origem, clico e solto. Puxo para o lado, né? Clico e solto. Então eu construí o primeiro círculo. Agora eu vou fazer o segundo círculo usando a mesma ferramenta. Então vou clicar de novo o centro aqui na origem, porque os dois estão no mesmo centro. Clico e solto, clico e solto. Está feito. Agora é só dimensionar. Para dimensionar um círculo, eu tenho que clicar sobre a linha, não sobre o centro. Não é dar a distância do centro para cá. Basta com a dimensão inteligente clicar sobre a linha do círculo, sobre a circunferência. Clico, arrasto para cima, solto, 80 milímetros. Agora o interno tem 40. Clico, puxo para cima, clico de novo, 40 milímetros. Está feito. O próximo então é um trapézio, onde a base do trapézio, né, o ponto médio da base do trapézio está sobre a origem. Então a ideia é fazer uma linha de ponto médio e eu vou começar, o primeiro clique que eu vou dar vai ser em cima da origem. Selecionar o plano frontal, né? Então nesse tipo de linha, o primeiro clique é dado a parte central da linha. Então cliquei, soltei,
Ele está fazendo a linha a partir do centro. Então está aí, ó. Agora ele for continuar, eu já posso desenhar o trapézio. Eu vou desenhar ele vou desenhar ele torto mesmo, de propósito, tá? Então, como é que a gente faz para deixar ele centralizado, deixar ele simétrico? Eu vou desenhar aquela linha de centro entre os pontos médios das linhas de base e da linha de topo. Então, aqui é o ponto médio da linha de base, agora eu vou fazer até o ponto médio da linha de topo. Veja que se eu passo o mouse em cima, aparece ali o ponto médio. Então eu vou clicar sobre o ponto médio. Ao fazer isso, a linha, vou apertar um ESC para sair da relação. Ao fazer isso, essa linha central aqui, a linha de centro, ou a linha de simetria desse desenho, ele não está na vertical, ele está inclinado. Eu posso então forçar ele ficar na vertical, clicando sobre a linha e atribuindo uma relação de vertical para ela. Então, veja, agora ele está obrigatoriamente na vertical. Ao fazer isso, ela vai sempre ficar simétrica, né? Então basta dar o ângulo desse lado aqui, ó, que o outro já vai automaticamente. Então agora só falta dar as dimensões. Então vamos dar as dimensões da base, que é 80. Vamos dar a dimensão da altura. Para dar essa dimensão da altura, uma das maneiras de fazer é clicando entre as linhas. Esse é um método muito seguro para dar a distância entre linhas. Então vamos clicar nessa linha. Apareceu esse 80, a gente ignora. Agora eu vou dar o segundo clique sobre a outra linha. Daí ele vai dar a distância entre essas duas linhas. Se as linhas forem paralelas, ele dá a distância. Se as linhas não forem paralelas, ele dá o ângulo. Então essa distância é 60. Agora eu quero dar o ângulo entre essas duas linhas. Para fazer isso, eu tenho que fazer da mesma maneira que a gente fez ali, selecionar essas duas linhas. Como elas não são paralelas, ele vai pedir um ângulo então. Vou clicar nessa, vai aparecer 80 de novo, eu ignoro. E agora eu vou clicar nessa linha aqui, evitar clicar em ponto, né, em qualquer ponto, clicar na linha mesmo. Veja que agora ele está pedindo um ângulo. Ele detectou que ela não é paralela, então ele vai dar um ângulo. Então é 75. Ok. Está feito. No esboço 5, nós temos o desenho de uma escada. Eu vou iniciar pela linha de centro. Então a linha de centro, a origem está na linha de centro. E agora eu vou mudar para a linha comum. E vou desenhar a escadinha. Só isso. Agora a gente vai dar as dimensões. Então essa dimensão aqui é 30. Essa aqui é 20 e essa aqui é 30. Notem que não preciso deixar essas cotas aqui alinhadas, porque isso depois vai sumir, tá? Não precisa ficar lá como está no desenho, né? Pode ficar em cima da linha. Aqui não é o desenho técnico ainda, só o desenho do esboço. 15. Faltou aqui embaixo, 45. Então o que está faltando aqui? É uma pergunta muito frequente quando chega nessa fase. O que está faltando aqui? Está faltando o seguinte, essa linha está azul. Então, se eu clicar no canto que está azul aqui e mexer, ó, o que acontece? A distância daqui para cá varia, fica variando. Ó. Ou seja, eu tenho que definir essa distância daqui para cá. E lá no desenho está dizendo que é 30. Porém, eu não tenho uma linha onde eu possa clicar. Então, como é que eu atribuo a distância daqui para cá? Com a dimensão inteligente, eu seleciono essa linha e depois essa linha. Então, eu vou clicar aqui, vai aparecer esse valor, eu ignoro. Agora eu vou selecionar outra linha. Veja, apareceu ali, ó. Então eu mudo para 30. É só isso. Está feito. Totalmente definido, né? Está feito. Então vamos começar o esboço 6. Plano frontal. E eu vou começar com o círculo. Então eu vejo que esse círculo ele está centralizado, o centro dessa circunferência está na origem. Então eu vou criar uma circunferência aqui na origem. Poxa, mas essa circunferência ela é traço ponto, ela não é linha cheia, ela é linha de centro, linha de construção.
Então como é que eu transformo ela de linha cheia para traço ponto? Basta clicar sobre a circunferência e selecionar essa caixa aqui, ó, à esquerda, para construção. Ele mudou aquela forma. Então o que a gente observa nesse exercício é um triângulo equilátero, ou seja, os três lados são iguais. Não está óbvio aí, mas quando é dado só uma dimensão e as outras não aparece a dimensão das outras, fica implícito que as três têm o mesmo tamanho. Então nós vamos criar as três linhas, né? A linha de base ela é horizontal, então a gente deixa horizontal. E eu vou criar agora as outras linhas. Estou fazendo assim de propósito, tá? Fazendo assim tudo errado de propósito. Não tem problema. Então eu vou desenhar agora uma linha de centro que vai do ponto médio dessa linha base. Ó, eu passo o mouse em cima, espero ali com o mouse sobre ela e ela vai aparecer o ponto médio. Então do ponto médio dela até o encontro daquelas duas linhas lá. Veja, né, que essa linha ficou inclinada, ela precisa ficar vertical. Então clico sobre ela e crio uma relação vertical para ela. Ela está obrigatoriamente vertical. Outra característica que a gente observa é o seguinte: essa linha aqui, né, ela tem que estar sobre a origem. Então eu crio uma relação de coincidência da linha com o ponto origem. Para fazer isso eu vou apertar a tecla Ctrl e selecionar essas duas entidades. Vou selecionar a linha e a origem. Veja lá, linha e ponto selecionado. E vou dizer que eles são coincidentes. Tem que ser coincidente, não ponto médio, senão ele vai deixar coincidente no ponto médio aqui. Não quero que fique coincidente no ponto médio, quero que fique coincidente em qualquer parte da linha. Veja que ele está agora coincidente em qualquer parte da linha. Aqui ela não ficou no ponto médio, né? O ponto médio é aqui, ó. Se eu tivesse escolhido lá ponto médio, teria ficado aqui. Muito bem. E agora, o que a gente observa lá no exercício é que essa circunferência com essa linha, a relação que existe entre elas é que elas são tangentes. Então eu vou criar essa relação. Como? Aperto a tecla Ctrl, seleciono essas duas entidades. Eu selecionei aqui o ponto médio. Ó. Tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Porque eu não quero fazer entre o ponto médio, eu quero fazer entre essa linha e essa linha aqui. Então tem que selecionar a linha. Então, essa linha e essa linha. Solto o Ctrl e agora eu digo que é tangente. Então apareceu aqui, ó, essa relação aqui, ó, de tangência. Agora eu vou fazer entre essa e essa. Como está tudo simétrico, automaticamente ficou para cá também, não preciso criar. Então aperto a tecla Ctrl, seleciono essa e digo que são tangentes. Muito bem, mas ainda está subdefinido, não está totalmente definido. O que está faltando? Quando eu não sei o que está faltando, eu seleciono um canto que esteja azul e mexo. Ó. Então ele está mudando, o comprimento das linhas estão se alterando, né? Então vamos dar as dimensões. A dimensão aqui da base é 80. E agora? Ainda continua subdefinido. O que está faltando? Vamos mexer nela para ver. Ó. O que está acontecendo é que a base está se mantendo 80, mas essas outras duas linhas aqui, elas estão mudando de comprimento. E a gente já discutiu aqui que esse triângulo é um triângulo equilátero, ou seja, os três lados são iguais. Então, basta eu dizer que essa linha e essa são iguais, que já vai ser suficiente para deixar totalmente definido. Então, aperto a tecla Ctrl, seleciono essa linha, depois seleciono essa aqui e digo que são iguais. Ó, cria uma relação de igualdade entre elas. Ó. A relação está aqui, ó, igual, igual. Então agora ficou totalmente definido. Está feito. A ideia do esboço 7 é utilizar a ferramenta polígono. Então eu vou pegar aqui a ferramenta polígono. Então ela tem o primeiro clique no centro, né? O próprio ícone aqui da ferramenta já mostra, o primeiro clique é no centro. Então ela está aquele hexágono ali está centralizado na origem, então o primeiro clique que eu vou dar é na origem. Clique e solto, puxo para o lado e solto para dar o tamanho. Então ele já faz todo, né? Cria todo o objeto ali. A questão desse exercício é que as dimensões estão em polegadas. E nós estamos aqui trabalhando com milímetros, né? MMGS. Então nós temos que mudar para polegada. Para mudar para polegada,
tem que clicar aqui nessa setinha do lado aqui, ó, e mudar para IPS. Quando eu faço isso, ele muda para IPS, mas ele fecha o esboço. Veja que o esboço ficou na cor cinza. Quando isso acontece, significa que o esboço não está mais ativo para a edição, eu não consigo mais mexer nele. Então, para poder voltar a ficar editável, eu tenho que ativar ele novamente. Para ativar ele, uma das maneiras é clicando aqui, ó. Então, esse esboço aqui, eu dou um clique normal, vai aparecer uns ícones. Eu vou selecionar o primeiro ícone ali de cima, ó, editar esboço. Então, ele volta a ficar editável de novo, né? Como é que eu sei que está editável? Apareceu agora aqui a origem e apareceu esses dois símbolos aqui, ó. Então, estou podendo editar ele. Então, agora vamos criar a relação, né? Atribuir as dimensões. Então, para atribuir a dimensão, eu vou dar a distância entre essa linha e essa linha. Então, é mais seguro dar distância entre linhas do que pontos. Então, eu vou selecionar essa linha, apareceu isso aqui, eu ignoro, e seleciono a outra linha e digo que vai ser 4 polegadas. Ali está com 4,000, né? Mas basta dizer que é 4, ó. Basta dizer que é 4, é suficiente. É a mesma coisa, só o número de casas decimais que está sendo considerado aqui ou não. Poxa, mas ele continua ainda subdefinido. O que está faltando? Quando eu não sei o que está faltando, eu clico no canto que esteja azul, por exemplo esse aqui, clico e arrasto e mexo. Então olha o que ele está fazendo, ele está podendo girar, né? Então eu não quero que ele gire. Não quero que ele gire. Como é que eu faço para ele não girar? O que eu posso fazer? Eu tenho que achar algum jeito de travar ele, tenho que criar uma relação que trave esse esboço. Um deles é dizer que essa linha aqui é horizontal. Então seleciono essa linha e eu digo que ela é horizontal, pronto. Já não vai mexer mais. Está totalmente definido. Ok? Então vamos para o esboço 8. Selecionar aqui o plano frontal. E eu vou utilizar aqui agora a ferramenta ranhura para fazer aquela forma ali. Só que se a gente observar, essa ferramenta ranhura, ela está com o centro da ranhura centralizada na origem. Então se eu clico aqui, ó, sobre a ranhura, na flechinha do lado da ranhura, eu vejo que tem vários tipos de ranhura. Ranhura reta no ponto central, ranhura em arco, etc. Então eu posso usar essas duas aqui, ó. E a grande diferença delas é qual que é o primeiro clique que é dado. Nessa aqui, o clique dado é no comprimento da ranhura, entre o comprimento da ranhura. Aqui o primeiro clique que a gente faz, né, a gente inicia a construção da ranhura pelo ponto central dela. Então, como eu quero que ela fique centralizada, essa é mais interessante de utilizar. Ou seja, o primeiro clique que eu vou dar vai ser no ponto central, que vai ser sobre a origem. Eu vou pegar a ranhura, o primeiro clique então vai ser aqui na origem. Então eu já faço ela centralizada. Então, já deixo ela na horizontal, clico de novo. Então aqui eu dei aquele comprimento principal da origem. Então agora se eu arrastar para fora, ó, ele faz o desenho daquela geometria. Agora é só dimensionar. Então dou a distância aqui, ó. A distância daqui é 60. E agora é só criar o raio disso aqui, né? Vou dar esse raio de 20. O raio de 20, como é que a gente coloca um raio num arco? É só, com a dimensão inteligente, é só clicar sobre a linha do arco. Não preciso clicar no centro, só na linha. Então, cliquei, soltei, puxei para o lado. Dou mais um clique para adicionar a dimensão, 20. Apareceu aqui R20. Está feito, totalmente definido. Próximo, agora a ideia desse próximo é usar a ferramenta filete. Então vamos começar fazendo a linha de centro. Vou pegar o plano frontal. Então vou fazer a linha de centro. A ideia aqui é fazer uma escada toda quadrada e depois a gente vai arredondar os cantos com o filete. Então, comecei com a linha de centro aqui, né? Vamos apagar, usar a linha normal. Aqui, aqui. Tudo, né, já com todas as linhas já verticais, né, e horizontais, tá? Duas dimensões. Então, vou deixar a ferramenta filete por último. 100, 30, aqui
também 30. E a altura aqui é 70. Dá um zoom aqui para mostrar melhor. Então agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, filete, tá? Então a ideia do filete é arredondar um canto. Então cliquei na ferramenta, aqui eu escolho o raio que eu quero arredondar, no caso lá é 15, então vou mudar para 15. Okay? Tem que deixar aqui manter cantos restritos, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar o canto que eu quero arredondar. Então se eu passo o mouse acima, ele já mostra o que ele vai fazer. Então são esses 3 cantos, e os três cantos são arredondados com o mesmo raio. E ali no exercício está marcado só um, né? Ou seja, os outros são iguais. Então como é que eu faço para fazer isso? Eu clico aqui, depois eu clico no outro canto, depois eu clico no outro canto e dou OK. Se eles fossem diferentes, eu tinha que clicar, dar um OK, clicar, dar um OK, clicar e dar um OK. Daí os 3 ficam independentes. Vai ficar um símbolo de raio para os 3. Nesse caso aqui, os 3, como eu cliquei e dei um OK, os 3 vão ficar iguais, tá? Ele fica marcando aqui o valor do raio no último raio que eu cliquei, tá? Não importa se é aqui ou se é lá. Tá? O que interessa é que eu criei para um e os outros são iguais. Então tem as relações de igualdade aqui, ó. Então esse está igual a esse e tem outra relação de igualdade aqui, ó, que é esse igual a esse. Então ele já criou isso tudo automático. Ele criou aqui a tangência, tudo automático. Não pode apagar nada desses ícones verdes que são as relações de esboço que foram criadas automaticamente. Então está totalmente definido. Então vamos fazer o esboço 10. Pegar o plano frontal. Então a ideia é desenhar um quadrado, né, dentro de um círculo. Um jeito fácil de fazer isso aqui é utilizar a ferramenta polígono. Então vou pegar aqui a ferramenta polígono, só que ali é um polígono de 4 lados, então tem que escolher aqui, ó, o padrão dele é 6 lados, então vou mudar para 4 lados. O polígono, se a gente lembrar, é feito a partir do centro, né, do polígono. Então clico aqui, marco o ponto central, e agora eu vou criar, está criado o polígono, tá? Agora eu vou fazer o círculo que fica também no mesmo centro. Agora vamos dar as dimensões. Então a dimensão desse comprimento aqui, que é 25,4, 25,4, e o raio que é 60. Mas ainda está subdefinido. O que está faltando? Quando eu não sei o que está faltando, pego um canto que esteja azul, tento mexer nele. Ele está girando aqui, ó. Como é que eu faço para travar esse giro, né? Eu posso dizer que esse ponto aqui e esse ponto aqui são alinhados na horizontal. Então eu crio uma relação de esboço. Para criar a relação de esboço, aperto a tecla Ctrl, seleciono esse ponto, solto a tecla Ctrl. Digo agora que é uma relação de horizontal. Está totalmente definido. Está pronto. A ideia do esboço 11 é utilizar a ferramenta Offset de entidades. O que essa ferramenta faz? Ele cria uma cópia do perfil a uma determinada distância. Então a gente pode observar que o retângulo externo ele é centralizado na origem. Então eu vou usar aqui o retângulo central. Eu marco, né, dou o primeiro clique no centro, ele faz o retângulo. Ah, mas lá tem duas linhas de centro, lá tem uma linha de centro, aqui tem duas linhas de centro. Não importa, tá? A linha de centro ela não interfere no desenho, no esboço. Pode ter uma, pode ter duas. Tá? Aquele exercício lá, a pessoa que fez aquele exercício fez usando um jeito diferente de centralizar. Aqui a gente estava utilizando o jeito mais fácil, que é com um retângulo central. Então agora eu vou dar as dimensões. Lembra que eu tenho que deixar o filete depois das dimensões, que é mais interessante fazer. Vou dar 100, aqui 60. Agora eu vou fazer o arredondamento desses cantos, usar o filete. Então o raio é 15, vou dar para 15 e vou escolher então os cantos. Lembrar que são todos iguais, então eu vou selecionar os 4 cantos e depois apertar o OK. Esse aqui,
esse e esse. Aí dou OK. Pronto, está feito a parte externa. Agora, como fazer a parte interna usando o offset de entidades? Então a ferramenta offset de entidades está aqui, ó. Eu vou clicar nela e o que eu faço é selecionar qualquer parte da cadeia que eu quero copiar. Então eu vou clicar em qualquer uma dessas linhas aqui, ó. Vou clicar nessa aqui, por exemplo. Veja que aqui está selecionado uma opção que é selecionar cadeia, ou seja, ao clicar numa ele pega tudo que tiver grudado nele. Então ele selecionou tudo que estava ali. Ele está mostrando em amarelo o que ele vai fazer. Então ele vai fazer aqui uma cópia desse meu perfil para fora, mas ele está esperando uma confirmação, mais um clique. Ou seja, se eu clicar aqui fora, ele deixa como está. Se eu clicar aqui dentro, ele vai fazer essa cópia para dentro. Como eu quero que seja para dentro, eu vou clicar aqui dentro. A dimensão, a distância desse perfil ali é 10, né? Então se eu mudar a distância aqui para 15, ó, ele fica diferente lá 15, né? Então eu vou mudar aqui para 10 de novo, só para mostrar para vocês. Então eu vou clicar aqui dentro, ele fez a cópia do perfil aqui para dentro. Então é só isso. Está pronto. Vamos para o esboço 12. Pegar o plano frontal, vamos desenhar a linha. Vamos começar com a linha de centro. Então a linha de centro porque está sob a origem. Sobre a origem. Pegar a linha normal agora. A ideia aqui é utilizar o offset de entidades, né? Como é um perfil que a gente faz, que ele é uma cópia do outro perfil, né? São dois perfis ali iguais. Um é a cópia do outro a uma determinada distância, uma distância de 5. Basta eu fazer o perfil de fora. Se você observar, todas as dimensões são dadas para o perfil de fora. Então eu vou copiar aqui o perfil de fora, mais ou menos. E vou fazer isso aqui. Agora eu vou dar as dimensões. A distância dessa linha até essa linha é 40. Veja que eu estou dando distância entre linhas, não entre pontos, tá? Linha até linha. A distância dessa linha até essa linha é 20. Agora aqui não tem uma linha, eu tenho que dar a distância entre pontos, né? A distância desse ponto, a distância desse ponto até esse ponto, não, ele quer dar na inclinada, né? Mas eu puxo bem para o lado, ele fica na vertical. É 78. 78. Esse comprimento aqui é 25. Esse ângulo agora aqui, ó, o ângulo é de 30, mas é dessa linha para essa linha. Então eu tenho que clicar nessa linha e depois nessa linha, ó. Então aparece aqui, ó, para baixo, né? Tem que deixar o mouse onde aparece o ângulo. Aqui tem que ser 30. O que está faltando agora aqui para finalizar, né? Esse comprimento está aqui, está tudo aqui. Vamos deixar essa linha aqui no comprimento certo. Deixar essa linha aqui no comprimento mais ou menos aqui da peça. Bom, o que eu posso observar é o seguinte, ela está andando aqui, ó. Está se movimentando na vertical. Então tem que dizer que esse ponto aqui e esse aqui são alinhados na horizontal. Então seleciono os dois pontos com o Ctrl, né? Esse ponto e esse ponto, digo que são alinhados na horizontal. Agora sim está totalmente definido. Ao definir totalmente, agora eu uso a ferramenta Offset de entidades. Offset de entidades, seleciono essa linha, a distância é 5. Okay? Uma das vantagens dessa ferramenta é que eu posso dar um OK aqui, ó, tudo bem, e depois desenhar essas linhas. Mas aqui dentro existe já uma opção de você fechar aqui as tampas, né? Então aqui, ó, tampas de extremidade. E eu quero que elas sejam linhas, não arcos, ó. Então ele está fazendo aqui com arco, né? Mas eu quero que seja reta. Então seleciono linha. Veja bem. Então está aí totalmente definido. Ok? Era isso.